Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site. Nessa temporada de 2019 você tem a oportunidade de escolher um dos grupos de WhatsApp e debater juntamente não só com os nossos moderadores, mas também com os nossos convidados. Essa semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV Hamilton Marques, economista, e Maurício Franco, secretário de Finanças da cidade de Santos. No último bloco, abordamos muito as alíquotas e impostos incidentes ao segmento portuário. E eu tenho que perguntar para o nosso secretário de Finanças. Secretário, a gente sabe que houve esta mudança agora recentemente, colocando aí a cobrança de IPTU, principalmente para os arrendatários do Porto de Santos. Como é que está essa relação de cobrança? Como é que o segmento recebeu isso? E se de alguma maneira existe um refis para que isso possa ser aí equacionado por essas empresas que atuam no Porto de Santos? Bom, a questão, a decisão da cobrança, da possibilidade da cobrança do IPTU para as arrendatárias, ela foi definida numa decisão do STF de abril de 2017. Era uma ação da Petrobras contra a Prefeitura de Santos, ou Prefeitura de Santos contra a Petrobras, e que teve a chamada repercussão geral, ou seja, era uma decisão que valia para todas ações semelhantes no Brasil todo, e não só para portos, mas para aeroportos também. Foi bastante... Naquele momento a Petrobras entrou com recursos em termos de embargo de declaração, que na verdade não mexe com o mérito da decisão, mas pode esclarecer alguma coisa. Só posterga a decisão. Na prática é isso que aconteceu, mas depois, um tempo depois, no final, até um pouco antes do final de 2017, foi indeferida essa pretensão da Petrobras. A gente abriu a partir daí um canal de negociação com as empresas do Porto, né? Essa semana mesmo eu tive com os representantes do Sopesp novamente, e eu tenho feito conversas com empresa por empresa. Eu tenho recebido no meu gabinete reuniões pessoais. A gente pode dizer que o senhor tem agenda para isso? Eu tenho. Eu quero aproveitar teu programa, toda a audiência que ele tem no setor portuário, principalmente, não só, mas no setor portuário, porque isso continua em aberto. Nós abrimos agora um refis, lançamos um novo refis agora no dia 6 de maio, desde o 6 de maio, que vai até o dia 31 de julho, né, com condições diferenciadas de quitação. Já conversei com duas empresas, com duas arrendatárias do Porto, conversei com os representantes da Sopesp também, e a porta está aberta para a gente conversar. Rapidamente, a situação do refis, né? Aqueles pagamentos que forem feitos à vista, eles têm 100% de desconto na multa e 50% de desconto nos juros, né? O juro é para a parcela maior da dívida como um todo. E o parcelamento ele pode ser feito até 18 meses, ele tem que acabar em dezembro de 2020, e tem 50% de desconto nos juros e 40% de desconto, aliás, 50% na multa e 40% nos juros. Hamilton, a gente percebe que essa questão do tributo é algo que a gente sempre debate dentro do nosso país. E a gente sabe também que houve uma operação deflagrada em relação a não pagamento destes tributos em relação a alíquotas entre estados, ou seja, a gente vinha falando dessa guerra fiscal também. Isso de alguma maneira prejudica principalmente as cidades e a própria operação portuária? Sim, prejudica todas as cidades do estado de São Paulo a partir do momento que a arrecadação do ICMS na importação é reduzida não por causa da guerra fiscal em si, mas por causa de fraude. Artifícios que dizem que a carga é desembarcada em Santos, emite-se uma nota fiscal de entrada para o outro estado, mas a mercadoria não sai de Santos, e, ao mesmo tempo, emite-se uma nota fiscal de saída da pseudo-filial para a matriz aqui no estado de São Paulo. Então, com isso, não se paga o ICMS devido para o estado de São Paulo, as prefeituras vão perder dinheiro, porque o repasse do ICMS, o repasse constitucional, é de 25%, ou seja, as prefeituras têm esse valor diminuído, e a filial passa uma nota fiscal com destaque de 4%. Essa operação é fictícia, ou seja, a empresa que pratica essa fraude, ela recebe 4% de crédito e ainda não paga o ICMS. Agora, somente agora, o fisco resolveu buscar o ICMS que é devido.
Isso era uma falha na legislação, de alguma maneira, ou a gente pode dizer que isso efetivamente é má-fé? Eu acredito que o fisco tem alguns pontos de vista diferentes, né? Eu não vejo sentido de buscar ICMS de microempreendedores individuais, enquanto empresas deixam de pagar centenas de milhões de ICMS na importação. Ou pela fraude com o desembarque aqui em Santos, ou com o desembarque nos outros estados, onde é pior ainda, porque os agentes econômicos da nossa região não têm faturamento. Secretário, a gente percebe o momento econômico que a gente vem vivenciando. Na tua opinião, e aí, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, e depois eu queria a opinião do Hamilton também nesse sentido. Qual é a equação que a gente pode ter para poder fomentar novamente a economia, não só no segmento portuário, mas também dentro do nosso país? Quais seriam as reformas, a agenda que o governo federal deveria ter para que a gente pudesse mudar esse cenário que hoje nos encontramos? Olha, eu acho que fundamentalmente, se alguém está faltando fazer o dever de casa, é o poder público, né? E, em especial, na questão do governo federal, pela própria, como foi bem observado aqui pelo Hamilton, pela própria distribuição, não só em termos de redistribuição dos tributos, mas por ser um Estado centralizado, né? A Constituição de 88, ela nos trouxe muita coisa boa, mas também explica muitos dos problemas que nós estamos enfrentando atualmente. Eu acho que esse é um ponto da questão da centralização. Então, eu acho que isso é o que está pegando, quer dizer, há coisas que o setor produtivo privado poderia fazer, sem dúvida que há, mas eu acho que foi citada a questão da carga tributária, então a questão, né, vou chover no molhado, a reforma da Previdência é fundamental, a reforma tributária é fundamental, Sim. a reforma tributária é fundamental, e a gente está marcando passo nessa questão dessa reforma, a reforma administrativa, a reforma política, quer dizer, há uma série de reformas, e quando a gente fala em reformas, veja que a gente está sempre falando de alguma coisa que tem que ser necessariamente patrocinado pelo Poder Executivo Central. Sem dúvida. Né? Então, isso é uma existe. coisa fundamental. Então, acho que tem que ser feito assim. Enfim, daquilo que os economistas chamam de possibilidade do setor produtivo para que o setor produtivo se desenvolva, né? E que isso nos preocupa duplamente, Maxwell, porque quando a gente pensa e fala em desemprego, né, o que a gente percebe é o seguinte: o desemprego é um dos primeiros em que quando a economia começa a ir mal, é um dos primeiros pontos que se agrava o desemprego. Sem e é um dúvida. dos últimos a se recuperar, Sim. porque ele está na outra ponta. Então, quando a gente fala assim, olha, ainda não foram criadas condições favoráveis para retomar o crescimento, e não foram, infelizmente, nesses 5 anos de governo ainda não foram, a gente tem que pensar também o seguinte: melhorando a economia de cara, nós somos uma indústria, por exemplo, que tem uma capacidade ociosa enorme. Então, mesmo que melhore esse clima todo do investimento, não vai ter a retomada dos empregos. Por quê? Porque é uma capacidade ociosa. Sem dúvida. Quem vai investir, o empresário, ele fica receoso. Então, o que eu acho, respondendo a tua pergunta, ou concluindo a resposta, é que da parte, em especial do governo federal, é que tem que vir as ações mais concretas para viabilizar a retomada do crescimento. Hamilton, vou deixar essa última pergunta e torná-la mais difícil para você me utilizar de toda a experiência que você tem também. O secretário pontuou, eu acho que com bastante excelência essa questão, mas eu quero agravar um pouco a minha pergunta, ou piorar um pouco a minha pergunta, se o secretário me permitir também. Com esse modelo político que a gente tem hoje, paternalista e centralizador, como é que a gente vai sair dessa sinuca que a gente se encontra hoje dentro do nosso país? O governo federal tentando passar as reformas também, mas o legislativo não deixando em virtude do protecionismo que a gente tem do próprio sistema. Excelente pergunta. Eu vejo que a sociedade civil tem que pressionar, como já começou, sem dúvida, pressionar o Congresso. Ou seja, eles estão lá para trabalhar a favor do país e não para si. O único adendo que eu faço é que a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, ela tem que ser diminuída urgentemente. Perfeito. No mundo todo, em todos os países do mundo, a partir do momento que existe uma percepção de recessão, como é o nosso caso, a taxa básica da economia é reduzida. Aqui não.
aqui se fala em reforma, que a reforma não vai ser a solução mágica de todos os problemas, como o Maurício bem colocou. Até porque se falta crédito no mercado e falta dinheiro no mercado, você não tem possibilidade de investimento. Se é verdade que sem a reforma da Previdência o caos existirá, também é verdade que sem emprego o país vai afundar. Mas para que isso ocorra, a taxa básica de juros tem que ser reduzida e o governo terá que vender parte das reservas cambiais para investir em infraestrutura e no programa Minha Casa Minha Vida, para que todos os setores da economia comecem a reacender, a reagir. Felizmente a gente chegou ao final do nosso programa, mas antes disso quero agradecer ao secretário. Secretário, muito obrigado por ter disponibilizado a tua agenda, por estar aqui juntamente conosco no Porto e Negócios. É de suma importância que a gente leve principalmente toda a agenda da nossa municipalidade para com o nosso segmento portuário. Obrigado a você mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui. Quando me chamar eu venho novamente, eu acho que é a obrigação que nós temos, mas mais do que obrigação é um prazer estar aqui debatendo em alto nível aqui, tanto com você, Marcelo, como o nosso querido professor Hamilton. Professor, obrigado pela presença. Confesso que fiquei bastante contente quando soube pela nossa produção, capitaneada pela Renata Lins, que o senhor aceitou o nosso convite, tanto quanto o secretário, porque isso só enriquece o nosso debate para que a gente possa levar informação de qualidade para o nosso telespectador. Eu que agradeço, esse programa aqui é de alto nível, muito importante para o nosso setor portuário, e agradeço também a oportunidade de estar com um secretário aqui fantástico que tem muito a contribuir. Colocando as finanças nossas nos trilhos. E é importante que a população veja que a prefeitura não tem dinheiro como deveria ter, porque não existem os repasses e a economia foi mergulhada numa estagnação. Indiscutivelmente. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, não basta só ter um propósito, você deve criar um sentido de propósito para os outros. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.